E há anos o Reino Unido vinha preparando um plano sobre o que fazer quando a rainha Elizabeth II morresse. Nós estamos mencionando esse plano para você como se fosse um roteiro ali que detalha todas as ações a serem tomadas, minutos, horas, dias depois da morte, um plano chamado de London Bridge, ou Ponte de Londres, se a gente traduzir aqui para o português. Marcelo Favalli, falamos das repercussões de autoridades, de figuras conhecidas, gente famosa que teve contato ou não com a rainha, mas eu quero que você nos explique agora quais são esses protocolos, porque assim, a gente viu tudo muito organizado neste Breaking News. A partir do momento em que a rainha morreu, houve uma série de coisas muito bem definidas e feitas minuto a minuto. Por quê? Bom, tem que ser uma sequência cronometrada. A gente não sabe exatamente como vai ser, mas a gente imagina, Evandro, que vai ser um inferno logístico. Porque, primeiro, a Inglaterra espera uma quantidade de pessoas em Londres jamais vista na história recente. De pessoas que vão vir de outras cidades, de outros países, junto com chefes de Estado. E ali você tem um choque. Primeiro, é preciso garantir a mobilidade na capital britânica, que além de estar velando a rainha, é uma praça bancária. Existem muitas empresas que vão continuar funcionando, independente da paralisação dos prédios públicos, por exemplo. Dois, chefes de Estado que vão chegar de todos os cantos do mundo. E tem de existir toda uma segurança para todo mundo. Então, vamos ver o que já aconteceu. Ações do governo. A Premier fez as declarações públicas e vai ser concentrado na figura da Liz Truss, a recém-empossada primeira-ministra, chefe de governo, todas as declarações do governo. Ninguém mais fala sobre a rainha além dela. E o Ministério da Defesa vai organizar salvas de tiros e minutos de silêncio. Isso no decorrer dos próximos dias. É por isso que a gente tinha a informação de que a Premier já teve um primeiro contato, então, com o novo rei, então, agora, Charles III, porque todo esse movimento de informação vai passar por ela. Exatamente. Na próxima tela, a gente vai entender também os próximos passos. O que vem aí? A sucessão. Charles faz um pronunciamento à nação. Muito provavelmente, o que a gente já sabe confirmado, será amanhã. O novo rei se encontra com o parlamento, nessa reunião que era citada aí pela representante diplomática do Reino Unido aqui no Brasil, e vai haver uma missa na Catedral de St. Paul, que fica bem no coração de Londres. E Charles viaja pelo território britânico aí já como um novo rei. Ele é um novo rei, de fato, não é um novo rei de direito, porque a coroação vai acontecer daqui a um ano, mais ou menos. O funeral. E por quê, Favalli? Rapidamente. Bom, o último exemplo que a gente tem há 70 anos. Por quê? Porque é um evento com muita pompa e circunstância. Muitas etapas têm que ser preparadas e muita gente é convidada a vir assistir. Então, muito provavelmente, o Palácio de Buckingham tem um objetivo agora que é o sepultamento da rainha. A despedida também dele e da mãe, né? Tem a despedida, tem o luto, tem o respeito e depois se pensa na próxima geração da monarquia. Vai haver um ensaio do cortejo entre Buckingham e Westminster, porque é onde o corpo vai ser apresentado para o público. Aparentemente, existe um plano de que a população vai poder, durante 3 dias, visitar o corpo, né? Então, vai haver um trajeto entre o palácio principal da monarquia e o Palácio de Westminster, que é a sede do parlamento, e o caixão vai ficar, então, exposto para visitação. A gente ainda não tem certeza se vai ser no palácio principal ou se vai ser no parlamento. E aí, o grande momento, se é que a gente pode colocar assim, como é que vai ser o sepultamento? Que não vai ser em Londres, vai ser nos arredores, em Windsor. Não à toa, o castelo leva o nome da dinastia da monarca que morreu hoje. E ali tem... O pai dela está lá. Porque tem um castelo, tem o castelo, né, de Windsor, tem uma igreja chamada Igreja de São Jorge. Dentro da igreja tem uma capela onde estão os restos mortais do pai, do marido, e um espaço justamente para que seja, então, a última morada aí da rainha Elizabeth II. Ou seja, esses são, então, os passos que agora vão ser percorridos, e por isso que a gente fala em cerca de 10 dias, Favalli, e aí tem, a partir do dia D, o dia 1, dia 2, e a cada dia vai se cumprindo um pouquinho do que você foi contando aqui. Porém, a tal Operação London Bridge é que se ela tivesse morrido em Londres. Como ela morreu fora de Londres, em outro país, ela morreu na Escócia. Unicórnio. Então, agora é o chamado Plano Unicórnio, que também tem os traslados do corpo, que tem... ela morreu a 832 quilômetros do Palácio de Buckingham. Então, tem um deslocamento que também tem que ser feito com muito cuidado. É o quê? De trem?
Não se sabe ainda. Pode ser por um percurso terrestre, isso para que as pessoas possam ver o cortejo, né? Nem que seja num trem, mas de avião é mais rápido. Ainda a gente não tem nenhuma confirmação oficial de como é que vai ser o deslocamento, por qual veículo. A segurança, né? Um plano de organização em Londres, que é uma das grandes capitais do mundo, para turistas, para britânicos que estejam fora do território, que queiram participar ali mais presentemente desse momento de velório e sepultamento e principalmente a chegada de chefes de Estado. A gente já está falando de uma cidade que já foi alvo de terrorismo, por exemplo. Imagina o inferno logístico para garantir a segurança de pessoas, garantir a segurança de chefes de Estado, para que nada saia da ordem, e ordem é quase que um sinônimo das tradições britânicas, né? Tem razão. A gente tem mais aqui, agora falando um pouquinho sobre o sepultamento. Que foi isso então, que você mencionou no Castelo de Windsor, que é o cofre real que está lá. Apenas uma nomenclatura, né? O fato dos descendentes da dinastia Windsor ser sepultado ali, estou remontando a séculos, né? Então, dentro da igreja existem espaços, e aí eles chamam de cofres reais, porque só aquele que portou a coroa ou esteve diretamente ali como o consorte Philip é que tem o direito de serem sepultados naquele local. Ô, Favalli, você estava mencionando um pouquinho sobre a segurança, quer dizer, a gente já está percebendo uma quantidade bastante grande de pessoas se juntando ali em frente aos castelos, aos vários dos locais que pertencem à coroa. Isso aí deve se tornar uma dificuldade para a segurança. Inclusive, hoje nós trouxemos a informação ao vivo de que lá no castelo de Balmoral, a segurança fez uma modificação para que as pessoas pudessem chegar um pouco mais próximo ali do castelo, né? Acabaram tirando algumas barreiras para elas se aproximarem. Há, de fato, uma preocupação em permitir que as pessoas tenham um tato com isso, realmente possam tocar nesse momento importante, justamente por conta da morte de uma mulher que foi ou é tão admirada por essa população, inclusive por gente que está passando férias, viajando por lá e que para nesses locais? Evandro, a proximidade do público com o privado, quer dizer, da monarquia com o súdito ou com o turista, é uma marca, inclusive, da monarquia, do reinado de Elizabeth II. Aqui eu estou voltando nos séculos, uma tradição nunca foi tirada dessa regra de itens a serem cumpridos, que é uma cartinha colocada no portão. Aqui eu estou falando de Buckingham, aqui estamos falando do coração de Londres. Então as pessoas podiam chegar bem perto do portão para ler a carta e despejar flores, o que se tornou uma tradição. Isso se repete em Windsor e agora, ao longo das horas, em Balmoral. Então, é uma maneira de tornar aquele ideal tão distante que era a monarquia mais próximo dos súditos. É essa adoração, essa paixão, o respeito que alimenta ainda a tradição da família real. Por isso que, por mais que a Inglaterra tenha se modernizado, as pesquisas de opinião ainda apontam que os britânicos preferem a manutenção da monarquia do que a sua extinção, do que aconteceu em outros países da Europa, por exemplo. É até curioso você imaginar que com os veículos de comunicação fazendo uma cobertura intensa em todo o mundo, há ainda uma pessoa trazendo um papel e pregando o papel e que essas pessoas vão chegar ali perto para ler no meio da multidão, né? Que é esse papel que a gente conta aqui, inclusive falando que o rei e a rainha consorte também devem tocar a partir de então, né, Favalli? Exatamente. Isso aqui a gente viu nos casamentos dos príncipes, nos nascimentos dos herdeiros. Isso é algo que remonta mais do que séculos, milênios e que jamais foi tirado. Vão retornar para Londres amanhã.